eu saúdo todos aqui presentes e principalmente as minhas companheiras mulheres. Eu quero dizer para vocês que a minha muitas vezes fala, olha, ela é muito inexperiente. Ela é inexperiente demais da conta. Bom, eu de fato não disputei eleição, mas eu tenho uma longa trajetória de servir ao Brasil. Uma longa trajetória. Nesse sentido, eu queria dizer para vocês que eu comecei a minha vida com os prefeitos, comecei a minha vida como secretária da Fazenda do município de Porto Alegre. Então, eu conheço perfeitamente todos os dramas e as tragédias que muitas vezes a falta de recurso, a inexistência de um suporte às pessoas que passam por essa experiência que é fantástica, que a experiência de administrar uma cidade, um município tem. Eu queria dizer isso para vocês porque é algo muito importante na minha experiência e na minha formação. Eu conheço o município, eu sei e participei da luta dos municípios naquela pior fase, que era o ano de 1985, quando a gente não tinha, vocês lembram bem, dinheiro para nada. Sei então de todas as dificuldades, principalmente que eu sei da ótica da fazenda. E a ótica da fazenda é aquela que você tem sempre de contar o dinheiro antes de fazer a despesa. Mas eu também queria dizer que eu concordo com o doutor Ulisses, aqui citaram o doutor Ulisses. E o doutor Ulisses tinha uma frase sábia, como aliás muitas vezes acontecia. Ele dizia que ninguém mora nem na União nem no Estado, só mora no município. E aí é uma questão fundamental para nós, esse compromisso com a questão dos municípios. E é uma questão que para o governo do presidente Lula foi estratégica, para o projeto que faz com que este governo avance, continue e avance, também é algo estratégico, que é essa parceria com os estados da federação e com os municípios. Se tem exemplo de parceria bem-sucedida, nós temos aqui no Rio de Janeiro e nos municípios do Rio de Janeiro o melhor exemplo. É um exemplo de uma via de mão dupla. Foi uma via de mão dupla. De um lado, os projetos que nós conseguimos trazer aqui para o estado do Rio de Janeiro, por causa da determinação, da capacidade de trabalho, da capacidade de planejamento do governador Sérgio Cabral. Foram projetos estratégicos para o estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria dizer que nesses projetos nós tivemos a parceria dos municípios. Então, vejam vocês, na questão fundamental para o nosso modelo de desenvolvimento, que é crescer com distribuição de renda, aqui foi feita a diferença quando nós modificamos a situação das principais favelas ou bairros precários desse estado. Quando nós investimos no Alemão, na Rocinha, no Pavão e Pavãozinho, quando nós fizemos saneamento na Baixada, como nós olhamos cada município como município parceiro. E eu digo nós aí, eu estou dizendo o estado do Rio de Janeiro, cada prefeito e o governo federal. Não foi de graça que aqui no estado do Rio de Janeiro uma série de projetos começaram. E eu quero lembrar do projeto da indústria naval. A indústria naval era algo que tinha sido apagado da história do desenvolvimento econômico do país. Nós tínhamos sido a segunda indústria naval do mundo. E chegamos um momento, e aqui isso é grave aqui no Rio de Janeiro, porque aqui
era o berço da indústria naval brasileira. E nós chegamos aqui a ter só 1.880 trabalhadores. O que é um absurdo, porque nós, vou repetir, éramos a segunda indústria naval do mundo. Aqui no Rio de Janeiro, o presidente Lula assumiu o compromisso na sua eleição de voltar a fazer plataforma, navios, sondas e ressuscitar esse setor que emprega gente, que garante emprego formal, que garante qualidade de vida para as pessoas. Por isso, Sérgio Cabral, é muito importante o que foi feito aqui. Aqui também voltou-se a investir em siderurgia com a ThyssenKrupp. Aqui também nós voltamos a investir em refinaria. O Rio de Janeiro mudou cada vez mais no sentido de construir uma base de desenvolvimento econômica sólida. Aqui também nós aplicamos conjuntamente com os prefeitos, porque são os prefeitos que cadastram o programa Bolsa Família. Aqui nós fizemos com os prefeitos todos aqueles programas que fazem hoje a diferença em matéria de renda no Brasil. Saneamento, habitação popular, urbanização de favelas. Mas eu queria dizer também uma coisa muito importante. Aqui, o Rio de Janeiro é esse estado politizado, com grande consciência crítica. E sabe o quanto nós avançamos. O Brasil hoje não é mais aquele país de joelhos diante dos credores internacionais. Nós pagamos a dívida com o Fundo Monetário Internacional e hoje o Brasil é credor. E é por ele ser credor que todas as vezes que eles falarem para vocês, olha, o Brasil continua o mesmo, olha, o governo do presidente Lula só deu continuidade ao governo anterior. É mentira. Por que é mentira? Porque no governo anterior o Brasil estava de joelhos e precisava de pedir licença para o Fundo Monetário Internacional para aumentar salário mínimo. Hoje nós aumentamos porque queremos. Estava de joelhos porque para investir em saneamento o fundo não deixava. Estava de joelhos também porque diante de qualquer crise, de qualquer sopro de crise, o Brasil quebrava e hoje não quebra mais. Hoje o Brasil mostrou que é capaz de aguentar a crise. E isso para um Estado com o nível de consciência que o Rio de Janeiro teve sempre, representando muitas vezes o pensamento para o país inteiro e não só para o Estado, isso é uma conquista fundamental. Eu queria dizer para vocês que eu fico muito emocionada quando eu vejo a modificação, a gente olha para trás e vê um Brasil diferente. Nós temos hoje um Brasil completamente diferente daquele Brasil do passado. É um país que rompeu com a estagnação, com o desemprego e com a desigualdade. É um país que hoje abriu uma nova era de prosperidade, desenvolvimento, com inclusão e mobilidade social. Tiramos 30 milhões para as classes médias, 24 da miséria. Isso é algo que abre um novo caminho para nós. A gente pode dizer, enchendo a boca, abrimos uma nova era de prosperidade. E tem de ser para todos. Para todos significa, numa reunião de prefeitos, para cada prefeitura individual. Nós queremos que haja crescimento espalhado por todas as regiões do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Queria dizer para vocês que nós vivemos um momento muito especial. Dizem que nós só podemos olhar o futuro. Eles têm razão. Nós podemos olhar o futuro.
Podemos olhar o futuro porque construímos o nosso presente. Nosso presente cria oportunidades de futuro que poucas vezes o Brasil teve. Todos nós aqui queremos que nos próximos anos a gente saia de país emergente e esteja entre os países desenvolvidos do mundo. Nós podemos afirmar, nós podemos ser um país desenvolvido. Por isso, nós temos de assumir alguns compromissos que são muito importantes para os prefeitos, para os estados e para a União. O Brasil tem de olhar a pobreza e se comprometer a erradicar a miséria extrema, a pobreza extrema. O Brasil tem de resolver o problema das cidades brasileiras, tem de resolver o problema do déficit habitacional. Nós podemos resolver o déficit habitacional nesta década que se inicia em 2011. Como podemos também resolver o problema da universalização de serviços. Por isso que nós precisamos tanto de ter essa unidade entre Estado, Federação e os municípios. Os municípios, eles fazem parte da solução. Sem eles, não há solução para os problemas sociais, econômicos e de reequilíbrio regional do país. Esse é um compromisso de todos nós. E eu queria dizer uma coisa, reconhecer aqui de público. Eu aprendi muito nesse processo com os prefeitos. Aprendi o que significa ter uma relação republicana. O que significa olhar para o prefeito e não ver o prefeito pura e simplesmente como um instrumento, mas como um representante legítimo da população daquela região. Os prefeitos, eles têm esse papel estratégico na Federação Brasileira que tem de ser reforçado e ampliado. Nós não conseguiríamos, não é, Sérgio, fazer o PAC se não tivesse a parceria com os prefeitos. Nós não conseguimos fazer o programa Minha Casa Minha Vida sem os prefeitos. O território da cidadania sem os prefeitos. O Bolsa Família sem os prefeitos. E queria dizer que essa parceria ela é estratégica também na educação. E isso, o Rio de Janeiro deu em algumas áreas, além da educação, um grande exemplo para nós. Eu queria aqui reconhecer a contribuição que o Rio deu para as UPAs, para as unidades de pronto atendimento. Queria reconhecer também esse avanço fantástico que são as UPPs, as unidades de polícia pacificadora, que fazem a diferença no Brasil e que transformam a questão da segurança quando tratadas e enfrentadas com seriedade. Por último, eu queria dizer para vocês uma coisa. Acho que todos nós aqui temos, sobretudo, um compromisso. É um compromisso com a transformação e com a esperança. É um duplo compromisso. Com a transformação, porque nós sabemos que só tem um jeito de continuar transformando. É avançando na transformação. A transformação, ela não pode parar. Você tem de avançar sempre. Você tem de aprofundar o que você conquistou. Você tem de melhorar aquilo que você aprendeu. Você tem de levar à frente aquilo que pelo suor de cada um de vocês aqui nós conseguimos fazer no Brasil. E a outra questão fundamental é a esperança. Porque eu acho que, sobretudo, o que nós conseguimos de melhor trazer para o Brasil é essa visão de futuro. É essa visão de esperança. É a chamada era da cabeça erguida. Sabendo que nós, povo brasileiro, não somos um povo qualquer. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo que gosta da alegria, do divertimento, mas somos, sobretudo, um povo que tem compromisso com o trabalho
que sabe, quando tem uma oportunidadezinha desse tamanhozinho, ampliá-la e transformá-la numa avenida pelo qual a esperança trafega que nem uma escola de samba. E aí, eu queria finalizar agradecendo a vocês a atenção, dizendo que o Sérgio, eu contei aos pouquinhos pro Sérgio que eu era do Atlético. Primeiro eu disse, eu sou de Minas, Sérgio. Depois eu disse, eu não quero te ofender, Sérgio. E por último eu disse, eu sou do Atlético. Então foi com muita delicadeza que eu contei para ele. É só um pequeno reparo que eu quero fazer. Um abraço a cada um e a cada uma. Do fundo do coração, muito obrigado.